Olá, eu quero saudar você que nos acompanha, seja pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, A Paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. Estamos tratando nesses últimos episódios sobre a criação de Deus. Falamos até o nosso último programa sobre o quarto dia da criação. Chegamos agora, neste episódio de hoje, no quinto dia, para tratarmos a respeito daquilo que Deus ele fez, que foi extraordinário. Já a formação dos primeiros animais. Nós vamos conversar sobre isso aqui com membros do Grupo Ciência e Fé. Estão aqui conosco primeiro. Pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer, a paz do Senhor, Pastor Tiago. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Maravilha. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos, paz do seu pastor Rossetti. Maravilha. Estamos caminhando, já passamos 4 dias e agora chegamos ao quinto. Quinto dia. E vamos percorrendo pela palavra de Deus, cada vez mais desfrutando dos mistérios da criação de Deus. Nós vamos ler um texto, que é o texto base aqui para esse episódio do quinto dia, que está em Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 20, que vai tratar a respeito daquilo que foi criado nesse dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quinto. O que nós vemos, assim como a gente verificou isso nos outros dias, essa ação da palavra de Deus na criação, um atributo, a onipotência de Deus, e como uma coisa ia dependendo da outra, e o Senhor ele foi fazendo questão disso, de estabelecer toda a estrutura para que chegássemos nesse dia aqui, e as aves, os animais ali que Deus ele cria, para ele encontrar toda essa infraestrutura e poder então executar o que a gente vai chamar de um ecossistema bem consolidado. E aqui a Bíblia ela vai nos chamar a atenção, e chamando já o pastor Eduardo Rossetti aqui para a conversa, algumas expressões nos chamam muita atenção. Um texto que o primeiro deles diz respeito ao que a gente vai ver aqui como e viu que era bom. Essa expressão é uma expressão interessante, né, que o Senhor ele vai usar na criação, e a gente vai observar também um outro aspecto que aqui, pela primeira vez na Bíblia, que é a palavra abençoar. Deus abençoou. E eu queria que o pastor Eduardo Rossetti trouxesse isso para nós logo de início. Por que a palavra ela vai trazer essa ênfase sobre esses dois aspectos a princípio, né? O fato de Deus abençoar, ele vê a criação como algo de bom que ele havia feito. Inicialmente, Willer, eu queria assim destacar um detalhe que no segundo dia ele cria a expansão. No terceiro dia, os mares. Certo. E agora, de modo sequencial, veja a organização de Deus em estabelecer cada coisa no seu devido lugar. E agora, como a expansão dos céus está criada, como os mares estão criados, então ele agora criará criaturas, né? Ele gerará criaturas para ocupar os mares e preencher a expansão dos céus. E quando ele faz isso, ele vê da sua morada eterna, ele contempla os mares pululando de criaturas vivas, ele vê os céus, as aves esvoaçando os céus, né? Então a terra que antes era sem forma e vazia, agora ela estava
cheia de criaturas, preenchidas por criaturas. Eu posso imaginar aqui a surpresa de Deus em observar esse cenário esplendoroso, né, onde as criaturas ali se locomoviam de um lugar a outro, né, uma beleza extraordinária. E por isso ele diz assim, e ele viu essa beleza, né, ele contemplou essa beleza e ele viu que era bom. Né? A expressão ver que era bom mostra que o mundo ele foi criado bom. Né? Hoje há coisas más no mundo, hoje encontramos dificuldades no mundo, o mundo tem detalhes que são, vamos dizer assim, difíceis de compreender, mas originalmente ele não era assim. Ele foi criado muito bom, ele foi criado bom. Né? E nós vamos ver que ao final, né, no sexto dia, ele diz assim, e viu que tudo era muito bom. Não é? Maravilha. Mas aqui ele fala, e era bom. Era bom. É a alegria de Deus em ver a beleza das criaturas se desenvolvendo e ocupando aquele lugar que antes era vazio. E quando Deus ele contemplou da sua morada a habitação dos mares, o povoamento dos céus pelas aves, né? Ele se alegrou. Né? Ele viu ali que era bom o que ele havia feito. A beleza das criaturas ocupando um lugar que antes era um deserto, né? Que antes era um lugar solitário, agora ele se alegra em ver aquilo. E ao se alegrar com aquelas criaturas, ele as abençoa. Não é? É por isso que ele descreve aqui, Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. Então veja, a bênção de Deus na verdade, o pronunciamento gracioso de Deus em conceder a esses animais, a esses seres que foram criados, a força, a vitalidade, o vigor, né? A disposição, não só para se locomoverem, mas também para se multiplicarem, né? A energia para se desenvolverem na Terra, né? E quando nós lemos isso, de um certo modo, nós podemos até tomar para a nossa vida, porque quando nós falamos que oramos a Deus, Senhor, me abençoa ao longo deste dia. Muitas vezes nós não nos damos conta do que é de fato a bênção de Deus sobre a nossa vida para esse dia. Mas é exatamente isso que Deus está fazendo, concedendo vigor, vitalidade, né, força, para que eles então se desenvolvessem na terra. Você vê que Deus, ele compartilha com o mundo então aqui existente, né, uma coisa que é parte dele, que é a vida. Até o terceiro dia era um mundo sem nenhuma vida. Era só matéria, né? Isso. Assim, inanimada. Mas ao terceiro dia ele compartilha uma vida, que é a parte das plantas, né? E ao quarto dia ele vai compartilhar novamente uma coisa que é um atributo de Deus, que é a vida. Agora para os animais, tanto os aquáticos quanto os terrestres. Isso. E você vê que a mente de Deus é uma coisa assim que é inexplicável e imensurável. Porque ele simplesmente fala, olha, e produza as águas, animais, e produza aqui as aves, e criou as aves. E você vai ver que isso tudo, toda a diversidade que a gente vê nos mares, todas as diversidades de animais, os passarinhos e todos os animais que voam, e tudo isso já estava na mente de Deus. Nós demoramos milênios para entender tudo, para catalogar, e de quando em vez alguém acha uma espécie que ninguém conhecia, estava aqui, mas nós não conhecíamos, mas tudo isso saiu da mente do Senhor. Da sua mente. Toda essa complexidade saiu da mente dele, por isso ele fala assim, viu que Deus viu aquilo que era bom. Era bom. Que era uma coisa que funciona como uma engrenagem muito perfeita. É tão extraordinário, porque
o pastor Zé tocou num ponto muito interessante, que é ele abençoou aquelas formas de vida de tal maneira que elas tivessem condições de frutificarem e se multiplicarem. Sim. Então a perpetuação da vida ela foi estabelecida justamente pelo poder Pela da bênção palavra de Deus e daquilo que estava projetado na sua mente desde a eternidade. Sim. Então a perpetuação da vida, e a gente observou isso no terceiro dia, a capacitação que Deus ele deu das plantas, no caso das árvores principalmente, e aí falando dentro daqueles grupos mais específicos, né, de plantas, as gimnospermas, angiospermas, que são plantas que vão apresentar sementes, né, e que dá a elas a condição de gerar as suas descendências. Então Deus, pela sua palavra, estava abençoando as descendências dessas formas de vida que ele havia instituído aqui no nosso planeta. E a gente vai observar posteriormente isso de uma forma muito especial em relação ao homem, né? Mas aí a gente migraria para o sexto dia. Mas uma outra expressão, pastor Rosete, que a gente vai observar é a expressão alma vivente. E ela vai aparecer repetidas vezes, né, com relação aos seres vivos, né? O relato bíblico ele dá muita ênfase a isso. O que significaria de fato, né, essa alma vivente, né? A palavra do Senhor tem alguns mistérios que são muito interessantes. Essa pergunta, ela responde à pergunta de muitos irmãos que nos fazem: os animais têm almas? Não é? Os animais têm almas? Veja, quando o Senhor ele fala répteis de alma vivente, ele não está falando aqui de uma alma consciente, porque o ser humano ele tem em si mesmo uma alma consciente, não é? Uma vida espiritual que penetra no seu corpo físico e que interage com o seu corpo físico e através do ambiente que o cerca. Mas o ser vivo, alma vivente, é o princípio de vida, né? É um princípio de vida. Ele tem vida, ele tem uma alma vivente, ou seja, é um sopro de vida que Deus lhe deu, que o distingue de um corpo inanimado. Um corpo que tem vida e um corpo inanimado. Qual é a distinção entre esses dois extremos? É a alma vivente. É o princípio de vida que Deus concedeu ao animal. E depois disso a gente acabou dando outros nomes, como metabolismo e tudo mais. Exato. Isso mesmo. É isso que Deus fala, assim, olha, sejam alma vivente, ou seja, vai ter metabolismo, a entropia vai agir, Exato. vai ficar velho, vai envelhecer, vai perecer um dia. Então isso é o que o Senhor está dizendo assim para esses animais, né? Eles não vão ser eternos. O que vai ser perpétuo, assim, enquanto durar essa terra é a espécie. E aí você vai ver muitos animais que o maior benefício é a espécie, não o indivíduo. E a alma vivente é exatamente isso. Aí depois nós fomos dando outros nomes. Isso é metabolismo, isso é... São as características que Deus ele deu para as formas de vida, né? Aí a gente está falando do próprio metabolismo, a capacidade de reprodução, hereditariedade, irritabilidade. Coisa que a gente foi dando nome. Nós como cientistas, nós fomos dando nome, porque fomos vendo que cada coisa age de uma maneira diferente. Então vamos dar um nome a isso aqui. Isso aqui vai ser metabolismo. Então vamos dar um nome a isso aqui. Isso aqui é reprodução. Vamos dar um nome a isso. Aí fomos dando vários nomes, mas Deus estabelece uma coisa só. É como a expansão. A gente viu nos outros episódios que a expansão pode ser tanto daqui da nossa superfície terrestre até o final do universo. E aqui ele fala que as aves vão voar na expansão. Não quer dizer que a ave vai voar lá no pé de Júpiter. Não vai, ela tem o seu limite. Como toda criação de Deus tem os seus limites. Então o limite dela é aqui na nossa atmosfera, né? E bem baixinha ainda. Maravilha. Há uma outra expressão também que vai surgindo, isso apareceu também no terceiro dia, que é quando a palavra diz assim, e produziram conforme as suas espécies. Isso em relação aos répteis, às baleias, às aves, né? A ave de asas conforme a sua espécie. Também essa expressão conforme a sua espécie, ela vai surgindo à medida em que estes seres vivos, eles foram criados. E a gente vai verificando, muitos irmãos perguntam isso, porque há
não se pode fazer uma confusão ou se confundir a espécie que está descrita aqui na palavra com espécie biológica. A espécie biológica ela tem um conceito mais específico, ele está falando de um organismo específico, né? Por exemplo, um cachorro, né? O canis familiares, né? Ele tem uma nomenclatura, que a gente está falando de um ser vivo bem específico. Mas essa espécie, não é mesmo, pastor Eduardo? Me corrija se eu estiver falando errado. Ele está designando a uma categoria, a um tipo. Um tipo básico. É um tipo básico. É um tipo básico. É um tipo básico através do qual outros seres podem descender. Não é? Então, por exemplo, nós temos um felino. Um felino. Sim. Eu não preciso dizer se o felino é uma onça, é um tigre, é um leopardo, não é? Tudo é felino. Todos esses... Gato, né? Um gato, Sim, né? sim. Todos esses descendem de um tipo básico que é um felino. Então, Deus criou felinos, vamos supor. E com a inserção desse felino em determinado meio, criou-se subtipos. Subtipos. Então, por exemplo, o elefante asiático é diferente do elefante africano, mas nem por isso ele deixa de ser elefante. Ele guarda as características originais de um elefante. Então, Deus criou tipos básicos, mesmo porque o conceito de espécie dentro da biologia até hoje não se chegou a um consenso. Não é? A espécie é um conceito bastante elástico, não é? E que engloba, é uma espécie geográfica, é uma espécie, entendeu? Mas aqui, nesse sentido, é o tipo básico. E Deus não tem preocupação aqui também de fazer um relato científico para Moisés. Ele está simplesmente descrevendo, eu criei, está aqui, está criado. E cada um vai produzir conforme aquilo que eu criei. Não adianta vocês tentarem mudar, não, que vai ser isso aqui, pronto. E a gente tenta, mas não consegue, entendeu? É interessante porque nessa expressão, conforme a sua espécie, quando a gente vai observar a original, ela vai significar diversidade planejada, é uma delas. Pronto. Ou seja, porque você tem, dentro desse tipo básico, a partir dele, você vai ter possivelmente uma diversidade genética. Por exemplo, o pastor Eduardo deu em relação ao elefante africano, ao elefante asiático. Então você tem uma diversidade genética, mas a partir de um tipo básico que Deus havia criado, né? Então a ordem e propósito, né? Conforme a sua espécie, há uma organização, né? Deus ele não fez isso de uma forma aleatória, mas há uma organização, um planejamento para aquela execução. E aí, dentro desse ponto de partida, pastor Eduardo, antes até da gente entrar na questão aqui do naturalismo, aqui antes da gravação, o pastor Eduardo fez um comentário aqui muito interessante, gostaria que ele fizesse aqui também, porque a palavra fala nessa descrição aqui, que, na tradução, como as baleias, né? Mas no original... Grandes baleias, né? Isso. No original ela tem um significado... No original, a palavra hebraica que é traduzida por baleias é tanim. E a palavra tanim quer dizer monstros marinhos. Não é? Essa palavra tanim ela é usada para falar sobre a serpente, não é? A serpente lá em Ezequiel, né? Para falar sobre outros grandes animais que ao longo da Bíblia é usada essa expressão hebraica tanim, né? Ela não foi transliterada como muitas palavras que nós conhecemos na Bíblia, como o behemote, né? Que é uma palavra transliterada. Ela foi traduzida, né? E ao ser traduzida, o tradutor encontrou um animal que mais se aproximasse àquilo que essa palavra queria dizer. Que ele colocou aqui baleia, não é? Mas pode ser qualquer outro grande animal marinho, não é? Inclusive o animal marinho, por exemplo, que engoliu Jonas, não é? Que nós muitas vezes falamos que é uma baleia, mas que nós podemos dizer como sendo qualquer outro animal marinho que Deus criou para aquela finalidade. Sim. Não é? E Deus, na sua soberana
autoridade, ele o faz segundo a sua necessidade, segundo o seu prazer, não é? Como foi a estrela que guiou os magos até o encontro do Senhor Jesus. Mas essa estrela era um meteoro, era o que era? Uma supernova? Não, era uma estrela, um corpo celeste especial que Deus criou para cumprir aquela finalidade do seu propósito. Exato. Então, nesse quinto dia da criação de Deus, a gente já começa a observar animais complexos, né, seres vivos dotados de uma complexidade muito maior. Estamos falando de peixes, estamos falando de répteis, anfíbios, estamos falando dessas classes, né, de animais, de seres vivos. Para a gente poder entrar agora nesse aspecto do naturalismo. O naturalismo tem propostas, pastor Eduardo Rossetti, de explicação de forma convincente para mostrar como de fato ocorreu essa variedade de seres vivos? Olha, Willer, quando nós lemos Gênesis, quando nós lemos a criação de Deus da forma como ela está escrita de modo organizado, sequencial, lógico, claro, é uma ilustração tão óbvia que a gente não consegue entender essas outras histórias que são criadas no sentido de explicar esse mesmo fato. Mas o fato é que quando Deus ele mostra a criação dos seres vivos, ele mostra a criação sequencial segundo a sua espécie, é um relato tão óbvio, tão claro, que nós não conseguimos imaginar que alguém venha criar, por exemplo, uma hipótese de que o mundo tenha surgido do nada. Não é? Do acaso. Então, na verdade, o naturalismo ele esbarra em três questões básicas. Como tudo surgiu do nada? O nada é capaz de gerar o quê? Não é? O nada não gera nada. Como que a vida surgiu da não-vida? Como que a não-vida gerou vida? E como que a vida não inteligente gerou vida inteligente? Então são três abismos que existem para que o naturalismo explique o seu ponto de vista, que é impossível chegar-se a um denominador comum. E ainda esbarra em leis físicas, biológicas, químicas, matemáticas que a nossa própria ciência diz como certo. Então, a gente esbarra, por exemplo, na segunda lei da termodinâmica, como que as coisas que são desorganizadas vão se organizar para depois começar a se desorganizar de novo. Porque é isso que o naturalismo faz. Não, tudo se organizou e agora está se desorganizando de novo. Então, a gente esbarra em leis estabelecidas que impedem o naturalismo. Isso aí E eu falo uma coisa aqui, aquele cristão que acredita no naturalismo, seja ele de qual forma for, seja ele uma evolução guiada ou não guiada, que Deus ajudou, qualquer aplicação do naturalismo, do evolucionismo, para quem é servo do Senhor Jesus, é uma aplicação totalmente equivocada. Por quê? Porque se você tirar Deus da equação, se você falar só, Deus não criou o homem foi evoluindo ao longo do tempo, e em um determinado momento Deus falou com o homem, olha, então todo o aspecto da salvação está errado. Por quê? Porque se Deus não criou o homem não pecou. Se o homem não pecou, o homem não precisa de Jesus, porque Jesus veio salvar o pecador. Então você repara que o evolucionismo, o naturalismo, ele é um tiro direto ao sacrifício de Jesus. Não, se você acreditar nisso, você está tirando fora o sacrifício de Jesus, porque Deus criou o homem pecou e Jesus veio salvar o pecador. Se você tira a criação de Deus, você tira o pecado e, portanto, você tira o sacrifício. E, portanto, você tira a salvação. Então, não tem como aquele que é cristão, que é evangélico, crer no naturalismo, seja ele de qual for, guiado, não guiado, desguiado. O fato é que essa noção da criação,
é uma noção insuportável ao incrédulo, ao ateu. Né? É uma noção insuportável, mas como? Né? Então, cria-se inúmeras teorias, faz-se uma ginástica mental no sentido de se oferecer opções a uma criação sem a presença de Deus. Então, é exatamente isso que o pastor Tiago acabou de dizer. É muito complicado você entrar nesse raciocínio. Não é? E você esbarra em muitas coisas que é impossível você... Assim, se a gente for qualquer ciência séria, a gente fala, não, a gente tem que explicar as coisas por métodos naturais, tal. Mas qualquer ciência séria vai esbarrar num momento que vai ter que falar assim, opa, a partir daqui a gente tem que pensar num criador. Quem é esse criador? Aí, cientificamente, você pode fazer qualquer conjectura, né? Mas chega um momento, cientificamente falando, chega um momento que você olha e fala assim, a partir daqui só é possível com um criador, né? Do ponto de vista científico, se esse criador vai ser fulano, beltrano, ciclano, é outra coisa. Mas quando você vai para a palavra e para toda a história da humanidade, todos os deuses que existem, você vai ver que só tem um Deus que é atemporal, né? Que ele é imaterial e, portanto, ele pode ser antes de tudo. Os outros deuses são tudo dentro da temporalidade. Isso. Né? Sim. Então, é o único Deus que é atemporal, imaterial e imensurável. Então, você chega num ponto que você vai falar, o único Deus descrito em todas as religiões que pode ter criado alguma coisa é o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Né? Aí você vai encontrar um Deus que criou todas as coisas. Porque todos os outros vai ter o próprio Deus tem um princípio, e o nosso Deus não. O nosso Deus ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E muito mais, além de eterno, ele é atemporal, porque é diferente. Ele é atemporal porque ele não está preso no tempo. Exato. Por isso ele sabe o presente, o passado e o futuro. Maravilha. Até mesmo porque se ele fosse temporal, ele também já teria o início. De existir. Em algum momento. Portanto, teria um final, né? Exato. Bom, olha, nós não chegamos ainda na metade do que nós havíamos planejado para discutir. Eu acho que o quinto dia vai ter que ter uma parte 2 para nós continuarmos aqui discutindo. Tem muita coisa para a gente falar ainda do quinto dia. E no nosso próximo episódio nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Tá certo? Pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, William. Amém. Paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos. A todos que nos acompanharam até aqui, permaneça conosco, olha, divulgue esse conteúdo para os seus familiares, seus amigos, para que eles também recebam uma bênção daquilo que nós temos anunciado sobre o Deus Criador, Deus que fez todas as coisas. Até o nosso próximo episódio, ainda dentro do quinto dia da criação. A paz do Senhor Jesus.